Ah, aqui tá bem frio, aqui tá bem frio, né? Tá gostoso. Hoje a gente vai comentar o Entre Quatro Paredes, do Sartre. É a primeira vez, pelo menos, que eu leio o Sartre. Eu cheguei a ler um livro uma vez sobre... Acho que tá dando um ecozinho, Val. Eu tô ouvindo um pouquinho da minha voz no retorno. Não sei. Deixa eu testar. Testa porque senão eu peço para o Cassiano me olhar. Qualquer coisa, enquanto eu estiver falando, você tenta bloquear o microfone, que daí eu acho que não acontece. Beleza. É mais chatinho, mas... Então é a primeira vez que eu leio Sartre, pelo menos, né? Não sei se você já tinha lido, apesar dele ter várias obras literárias também, né? Justamente por ser esse filósofo que se vale da literatura para poder também divulgar suas ideias, para desenvolver a sua filosofia, né? Dentro ali do existencialismo, a Simone de Beauvoir também fez isso, o Albert Camus também fez isso. Então, é uma obra a ser explorada. E eu sinto também, né, que o Sartre já foi bem mais lido aqui no Brasil do que hoje em dia. Então, quando você procura essas obras dele, teatro ou romances e contos, você às vezes não encontra, tipo, na Amazon para vender edições novas, todos esses títulos, mas quando vai para uma estante virtual, encontra vários títulos disponíveis, porque eles já circularam muito, né, aqui no Brasil. Eu li, né, eu até compartilhei com vocês um texto, um livro sobre o existencialismo, consegui ali entender um pouco do movimento, porque ele teve tantas consequências para a cultura, né, que eu achei interessante fazer essa leitura. Mas já de início eu queria ouvir de você dessa relação sua com Sartre, se ela existiu ou não, ou se já existiu com algum desses outros dois escritores existencialistas, Val. Não, eu nunca tinha lido nada do Sartre. E eu tinha interesse em ler Náusea, mas eu sei que é um livro bem pesado, né? Pelo menos que eu já tinha ouvido. E eu nunca tinha lido nada dele, nada, nada. E nem tinha procurado, assim, por grandes biografias dele ou qualquer coisa de livros dele. Nunca me interessou, na verdade. Não, e tem coisas muito interessantes. Por exemplo, uma vez que eu li aquele livro A Orgia Perpétua, sobre a Madame Bovary do Vargas Llosa, ali eu descobri que o Sartre escreveu um livro que está disponível em português, que chama O Idiota da Família, que é um livro assim monumental, de muito mais de 1000 páginas, que sai acho que pela LPM, que é uma biografia do Flaubert. Só que, assim, uma biografia, acho que vai além de ser simplesmente biografia, sabe? Então, assim, ele se exercitou em muitos campos mesmo, inclusive nesse meio de biografia literária. Então, tem muita coisa a ser descoberta, né? Eu acho que a gente começou por um texto interessante. Eu, falando, né, mais propriamente do texto, você leu nessa edição também? Né? Não, essa edição achei bacana por conta do texto introdutório. O texto introdutório que eu acho que deve ser lido depois, né? Inclusive, se alguém for ouvir aqui e ainda não tiver lido, fica a dica. Eu achei bem interessante a peça. Depois, com o texto que eu li, eu realmente li depois o texto. Eu achei mais interessante, achei que ela cresceu. Eu acho que existem aspectos simbólicos e aspectos da própria montagem possível que a gente fica imaginando que são muito interessantes, mas eu tive alguns probleminhas no meio do caminho com a peça. Das suas impressões gerais, Val, quais foram, assim, de apreciar, achar tudo muito redondo, 5 estrelas, ou também não tanto? Não sei, eu não tive problema nenhum. Eu acho que o texto, para mim, ele fluiu bem até o final. Não, assim, concordo com você, não dá para ler a introdução. Eu comecei a ler a introdução e percebi que não tinha condições de fazer isso antes de ler o texto. Aí eu não cheguei a terminar depois de ler essa parte. Eu li o livro todo, mas eu não voltei para a introdução. Mas, assim, ele não me incomodou, não teve nenhum problema, assim, de achar que estava difícil, arrastado. Não, foi bem fluido para mim, eu gostei bastante. O que eu achei foi o seguinte, eu gostei, né, antes da gente entrar nos meandros, eu gostei do começo, na medida em que eles vão chegando ali na sala,
se habituando, tendo as primeiras conversas, entendendo junto ali com o criado como é esse novo ambiente, né? Esse inferno que os surpreende, que foge dos estereótipos. Mas na medida em que eles vão começando a conviver e se aprofundar nas próprias biografias e nas conversas, e as falas vão ficando maiores e mais densas, mais explicitamente filosóficas, talvez, eu achei que ficou um pouquinho verborrágico, que eu acho que quando eles estavam falando menos, o que eles falavam era mais significativo, tinha uma potência maior, uma coisa mais Beckettiana de falar pouco. Eu gostei dessa parte que eles falam menos. Mas eu também entendo, e aí faz sentido, né? Uma pessoa me disse isso, que eles estão ali numa situação infernal. Então, ser verborrágico e falar demais e causar um incômodo por conta disso faz parte desse contexto, né? Sim, sim. Então, mas daí, assim, eu gosto também depois como que ela termina, né? E a estrutura geral que ela forma. Eu E achei, eu achei, eu achei um pouco aterrador, assim, essa ideia de inferno, né? Porque não tem janelas, é quente, mas é um quente abafado, não tem, eu não sei, eu achei, assim, bem assustador. Eu já li o Inferno de Dante, né, por exemplo, que é tão diferente, e aquilo ali é um raciocínio, como é que eu vou dizer, a ideia que ele coloca é tão apavorante quanto, né? Que não tem fogo, não tem nada, mas é uma claustrofobia, não pode dormir. Nossa, eu nem sei se eu prefiro o outro. isso que você falou eu achei muito interessante, porque eu fiquei pensando, eu não li a comédia, a Divina Comédia do Dante, mas eu pensei, gente, isso deve ter muita intertextualidade com o inferno do Dante. O que que você percebeu assim, de relação mais imediata com o inferno do Dante? Eu não sei, no Inferno do Dante, parece que é mais dor, sabe? Tem pessoas que estão mergulhadas de cabeça para baixo em lava quente, são perseguidos por animais, então é uma coisa muito mais dinâmica. Eles estão presos naquela situação, mas é dor física, é medo, é cansaço, diferente desse, né, que é uma coisa muito mais simples, teoricamente, mas é tão pesado quanto, né? Então, eu O imaginei que houvesse esse paralelo, porque lá também existem castigos muito específicos para específico, determinados grupos, né? sim, uhum, tem E, graus, né? e querendo ou não, os três personagens, eles estão meio envolvidos, talvez o Garçom é o nome dele, né? Não, É, eu acho que o Garçom não chega a provocar a morte de ninguém, né? não, acho que é só a As outras fuga, duas, né? Mas as outras duas têm essa história de induzir pessoas ao suicídio, umas coisas meio pesadas. É, matar o tal, bebê. talvez elas constituam uma classe, né? Ele seria um covarde, um desertor, pessoas que estão com certa covardia, meio velhacas, que compartilham um mesmo tipo de castigo, né? É mau caráter, né? Mau caráter em geral, né? Os três ali podem ser considerados mau caráter, a depender do olhar, né? De quem faz esse olhar. E aí, assim, no começo, né? Já falando um pouco mais da peça, eu acho muito interessante, e aí entra nas ideias que eu acho que dá para simbólicas que dá para desenvolver muito na peça, que é a questão quando ele menciona dos intervalos, de como na vida ao piscar e ao cair o pano por breves frações de segundo, nós temos intervalos. E ali nós não teremos um intervalo. Não haverá esse ciclo do dia e da noite. A luz que está ali artificial, ela não poderá ser apagada, porque os interruptores não funcionam. E eu acho que fica a ideia principal de que não haverá o intervalo que a vida tem em perspectiva, que é o da própria morte. A Uhum. vida, querendo ou não, talvez possa ser definida ali, né, já começando a filosofar, pela sua perspectiva de um intervalo final, de não ser uma coisa absoluta.
talvez nessa perspectiva, a vida, em vez de ser ruim por conta disso, de ser frágil, de ser menor, ela seja melhor por conta disso, por ter essa perspectiva. E ali, o depois da morte, na medida em que já não tem mais intervalo possível e em perspectiva, é um absoluto, ele se torna aterrador, infernal mesmo. Sim. E aí a própria, acho que vale mencionar, né, o Miguel Sanches Neto aqui menciona, que a própria estrutura da peça, né, lembra disso, porque ela é num ato só, e sendo que as divisões clássicas, ou em 3 atos ou em 5, sempre pressupõe um desenvolvimento, né? Você tem toda uma estrutura em que no ato 2 ou ato 3 você tem um ápice do desenvolvimento e depois a coisa vai se degringolando até chegar no desfecho no ato 5, mas existe um fecho. Na medida em que você só tem um ato, você tem um absoluto em que não há desenvolvimento. E aí eu lembro também essa questão da estrutura, que eles usam, às vezes, para simbolizar esse tipo de coisa, que no Esperando Godot existem 2 atos. Só que daí são 2 atos iguais. Porque no primeiro não acontece nada, e no segundo, igualmente, não acontece nada. Então é um eterno retorno, né? Não é um absoluto uno, mas é um ciclo que as coisas se repetem iguais. Entendi. E que O você eterno também, contínuo. você achou interessante essa parte da pálpebra, da interrupção, do Nossa, intervalo? a parte da pálpebra me incomodou muito. Na hora que eu entendi ali, meu Deus, você não consegue nem parar de olhar, não tem um descanso, não tem um escuro, não tem nada. Eu achei horrível, horrível. Eu acho o castigo ali horrível. Muito interessante. E daí tem um outro símbolo, né? Que é bem forte, que é o do espelho. Porque eles já não conseguem mais se ver e aí o Miguel também comenta isso, né? E é bem interessante. Ao você se ver no espelho, você se confirma, você reforça a ideia que você tem de si mesmo. Você se fecha um pouco, assim. Você depende menos do olhar do outro. Você é mais independente, talvez. Então, aquela moça, né? Qual que é o nome dela? Esqueci. A Estelle Rigaud. Ela é muito vaidosa. Então, parte da vaidade dela depende, né, desse olhar no espelho. E aí, na medida em que você não tem o espelho, você se torna mais dependente da visão que os outros vão ter de você nesse processo de se entender. E no caso ali, a visão que os outros têm, que uns dos outros têm, é mais demolidora, né? Muito mais cruel. O que você Sim. pensou aí dos espelhos? Você chegou a fazer alguma elucubração? Os espelhos, eu acho que não, eu não cheguei a pensar muito no espelho, eu pensei mais na vaidade dela, né? Porque o espelho é uma confirmação da vaidade. Ela não consegue se ver e isso deixa ela mais, como é que eu vou dizer, mais frágil, né? E aí ela vai também desenvolver a personagem dela toda baseada nessa fragilidade, né? Porque ela não tem esse controle, ela não consegue, porque não tem um espelho, ela não tem uma identidade como ela imagina que ela é. E por que ela é vaidosa? Porque é a imagem que ela quer passar para os outros, e ali ela não pode confirmar essa imagem. Ela é obrigada a confiar que está tudo bem no que os outros estão dizendo, mas não é suficiente, né? E tem uma outra coisa que aí não depende só do espelho, mas o confinamento provoca, né? O Miguel também aqui menciona. Por exemplo, no caso do Garçom, o Garçom, ele tinha uma diferença, uma vida dupla. Uma vida privada e uma vida pública muito diferentes. Na vida pública, ele era um pacifista, então alguém envolvido com uma boa causa, e na vida privada, ele traía a mulher, salvo engano, né? Ele torturava ela. Era uma coisa muito mais cruel. E
E ali naquela sala, ele já não pode ter mais essa dicotomia, então ele vai viver de um só modo, e se esse só modo, e se esse único modo é sendo cruel, vai ser assim que ele vai ser conhecido, né, como uma pessoa cruel. Mas no começo ele resiste muito, né? Ele não quer que falem, ele quer se isolar. É estranho, né? E elas não permitem, ele acaba também tendo que interagir com elas, mas no começo ele não quer, né? Ele quer ficar no canto dele. Ele quer ficar no canto dele e se voltar para si mesmo, né? Talvez o si mesmo como um refúgio. Só que, então isso que é interessante, porque ali e como se o Sartre, eu acho que aí começa a questão mais filosófica, ele estivesse querendo dizer que voltar para si mesmo, né, se interiorizar em silêncio, em completo silêncio, talvez não seja possível e também não seja a forma mais adequada de se conhecer, que talvez necessariamente o ser humano, por ser gregário, por ser social, ele precisa passar pelo olhar do outro para se compreender. Se ele depender só de si mesmo, é falsa a imagem que ele vai obter. E então o inferno é você não ter nem esse paliativo de, às vezes, se convencer individualmente de que você é alguém, ou que você é bom, que você não tem tantos problemas, defeitos, culpas. O inferno, ele vai ser tá sempre exposto a esse escrutínio do outro e sem conseguir se auto-enganar, porque o outro vai estar ali para dizer a verdade, né? E ele luta, né, com a parte da coragem, né? Ele não queria deixar a imagem de um covarde. Ele queria parecer alguém que morreu, que não prestou, porque ele reconhece que ele não presta, mas ao mesmo tempo ele não quer a pecha de sou um covarde, morri de forma covarde. Não importa se eu estou no inferno, se eu sou bom, se eu sou ruim. O importante para ele, o que ele se preocupa é com a coragem, né? Não quero que digam que eu não fui corajoso. Eu achei bem interessante esse parecer dele. Ele tinha necessidade disso, né? É uma De ser certa aparência, né? E como ele vai ser visto, talvez até historicamente, né? Porque tem a sim, história da estátua também, né? A estátua lembra os homens célebres que são eternizados, imobilizados naquela posição bem-sucedida que eles tiveram, heróica. E ele não conseguiu ter esse heroísmo, né? Ele não se tornou uma estátua. Ele não teve nenhum feito que justificasse isso, né? e eu tenho a impressão de que ele sabe que todo mundo considera ele um covarde. É, é. E ali Até elas, né? até elas, né? Elas logo ficam sabendo. E assim, é interessante porque a princípio a gente pensa que eles vão ficar encurralados naquele quarto sem nenhuma mesmo possibilidade de sair. Só que existe essa possibilidade de sair, né? Acaba surgindo, né? No final, eles conseguem abrir a porta. Sim. Só que daí eu sinto que existe uma sugestão, não sei você, de que não vai adiantar sair. Eles vão até podem ir para o corredor e para outras salas, mas vai ser tudo igual. No final, existe um confinamento. Mesmo quando você pensa que está saindo, você está indo para um lugar que é igual. Sei lá, é como se na vida, no mundo, se você acha que você vai fazer uma fuga, você acaba indo parar num lugar com seres humanos, problemas, natureza, e acaba se repetindo, não tem como escapar daquilo, né? Daquela dinâmica inicial. É. Eu fiquei pensando quando eles entram na sala e o cara que está recebendo eles, né? Ele fala que existem, além dos corredores, outras salas e outros corredores e outras escadas. E aí eu fiquei pensando, será que eles classificam o tipo de pessoas para agrupar numa sala específica? Ou se as outras salas são diferentes, outras
outras questões, outros tipos de morte, outros tipos de crimes, porque na Divina Comédia existe essa divisão, né? É, Porque você pode ser mal, mas você pode ser um monstro. Não necessariamente, você tem ali uma gama de possibilidades. E você vê ali 3 pessoas, elas muito parecidas mataram. Ele um pouco diferente, mas preocupado também consigo mesmo, né? Do mesmo jeito que a outra, ela tem que estar maquiada porque ela é vaidosa, que ela é rica, ele tem a preocupação de manter também uma outra imagem de alguém que foi corajoso, digamos. E aí as outras salas, como seriam? Eu fiquei assim pensando e tentando imaginar. Elas têm diferenças? Eles agrupam mais pessoas com outros problemas? eu senti que talvez não exista essa divisão temática, digamos, que tem na Divina Comédia, que tem um caráter meio aleatório, mas que é um caráter aleatório nivelador, que quer dizer que no final é tudo mesmo. Parece que é diferente, parece que o crime de um é mais grave que o outro, mas talvez no final seja tudo o mesmo. Não, mas eu não sei. Na Divina Comédia é como se separasse, assim, há tormentos muito piores e outros mais leves. Eles tanto que é bem dividido. É como se são planos, né? É. Eu acho que. Mas ali não sei, no Não jeito como sei. ele pensou esse inferno. Talvez eu tendo a pensar no certo aleatoriedade por conta disso, porque ao mesmo tempo que as duas mulheres são mais parecidas, a semelhança dele com elas já é um pouco mais tênue, né? Se ele também tivesse provocado a morte de outra pessoa, aí seriam iguais mesmo, seria assassinos, tal. Mas ele não é exatamente um assassino, né? E é interessante, ele teria vindo do Rio, né? Sim, uhum. Pensando em referência histórica, que guerra será que ele teria? Não fica tão verossímil esse Mas ponto, né? não Para tem, nós. não situa, né, no ano, Não, porque assim, a peça é do final da Segunda Guerra, mas exato, é bom lembrar isso para a gente comentar. É do final da Segunda Guerra Mundial. Então tem essa referência histórica imediata. Mas ele sendo do Rio, ele era um pacifista em relação à guerra. Tudo bem, o Brasil participou da guerra, mas sei lá, o envolvimento é muito menor do que os países europeus, né? Sei lá, teria muito menos apelo essa história. Mas pensando na guerra, né? Talvez que seria essa sala, né? Em que todos para onde todos vão. Seria, sei lá, no final, um mundo no qual todos são confinados e precisam coabitar e não conseguem. é, ele não deixou nada, assim, não sei se existe comentários dele sobre as peças, porque eu vi que ele tem outras peças também. Tem várias, né? Assim, na verdade, são até muitas, né? Tem Sim, aqui tem uma algumas que lista. eu achei interessante, mas acho que algumas têm até em livros para a gente comprar. Eu fiquei Tem com as vontade. moscas, mortos sem sepultura, a prostituta respeitosa, as mãos sujas e o diabo e o bom Deus, entre outras. Uhum. Talvez assim, né? Depois eu vou pesquisar isso melhor, mas deve ter considerações dele, porque acho que ele dava muito em entrevistas também. E, ó, pensa, essa peça é de 44, ele vive até os anos 80, até morre em 1980. Então, a celebridade dele ia só aumentar, é bem capaz dele ter comentado ele próprio a peça. Sim. Um outro ponto que eu acho que é uma imagem bem interessante é quando a Helene Stelli, ela tenta se ver nos olhos da outra, né? Uhum. Eu acho uma imagem bem forte, né? O outro como um espelho de si mesmo, em termos até quase literais, né? Sim. Do que o outro vê da gente. Eu achei bem forte também. Em geral, eu pensei, mesmo naqueles trechos que eu achei meio menos redondos, meio verborrágicos, que que existe uma grande possibilidade de, no palco, esses problemas serem superados. Eu acho que
no palco, bons atores, um bom diretor, uma boa montagem, consegue fazer muitas coisas, e há muitas possibilidades de interpretação desse texto, né? Sim. Essa cena mesmo dela indo, se vê nos olhos da outra, eu acho que ela pode ser montada de várias formas bem potentes. Mas ali também tem uma questão daquela que diz, né, para ela, eu esqueço os nomes, sou péssima com nomes, mas que ela diz para a outra se olhar nos olhos dela, ali já tinha uma questão meio sexual dela, né, ela já estava tentando envolver a outra. Pois é, não, ela é, né, ela é conhecida nas descrições, chama Inês. Isso, Inês Serrano, é a lésbica Inês Serrano. sim. E aí já vem, né? Pensa, 1944. Nós estamos antes, inclusive, de 1968, né? Que é o grande ano dos estudantes lá em Paris e tal, que o Sartre até tem bastante participação. Tá muito antes disso, 24 anos antes disso. E ele já está falando da lésbica Inês, a outra que é uma infanticida, pensa. Além de trair o marido, é uma adúltera, é uma infanticida. Sim. Ah, e pensando, né, lembrando da guerra, né, o Garçom é um pacifista e que deserta. Mas mesmo, então assim, né, pensando na guerra, esse tinha um apelo muito forte, né, porque quem havia desertado talvez fosse muito mal visto naquele momento. Mas assim, não deixa de haver uma certa coerência. Se você é um pacifista, você desertar. Acho que o pacifista talvez nem tivesse que ter entrado na guerra, né? Mesmo forçado, né? Mesmo Mas forçar, talvez ele foi forçado e acaba que essa deserção é mais um ato de rebelião, de insubordinação àquela obrigação, né? Mas coerente com a posição dele anterior. Aí, nesse sentido, é uma coisa menos ruim. pelo texto ele era um jornalista, né? É, Aí, assim, não sei, mas um jornalista que está na guerra, é claro que ele pode ser um desertor, mas, por outro lado, ele também está pegando como se ele estivesse direto na bagunça, né? Para poder é, escrever depois e fazer uma carreira contando o que ele viu. É meio é, estranho. Eu achei o personagem, porque ele fica o tempo todo se preocupando com o escritório de jornalismo, se estão falando dele, o que, que estão falando. Ele é meio, acho que é um personagem mais ambíguo, né? A gente não tem tanta é. informação. Essa história dele é mais mal contada, assim, Eu digamos. achei. A das outras duas você entende melhor a sequência dos fatos, o que entra de caráter ou mau caráter ali, mas a dele fica um pouco estranha. Fica. Até para a gente E, entender se ele é mau caráter ou não, né? é, e tem outra coisa que eu tinha acabado de pensar aqui. É, isso. Porque eles também, né, isso é uma, lógico, é uma licença poética ali, né, ninguém quer ser, né, não é compromisso com verossimilhança, mas eles ainda têm um certo contato, né, com o que está acontecendo do entorno habitual deles lá na Terra, né? Eles Sim, ainda guardam, talvez seja uma última lembrança, né? Enquanto a questão da memória deles na mente dos outros não acaba de ser acomodada, né? Aquele luto meio que completado, a casa reformulada, as pessoas partem para outros lados, eles ainda têm uma certa conexão e alguns vislumbres no que acontece, né? sim. É É, estranho. é, é estranho. Talvez eu sei lá, eu preferiria que não tivessem esses vislumbres. Eu acho que ficaria mais realista. Lógico, Concordo. realista numa coisa alegórica, mas acho que ficaria mais convincente. Eu tiraria se fosse o escritor. Eu também. A primeira vez que eu li aquela parte, eu pensei, mas isso não parece fazer parte do texto. É estranho. Eu não vi muito sentido naquilo ali. É, É como se lá de lá na sala ele pudesse observar o que ainda está acontecendo. Se eles estão presos, não faria muito sentido, né? Ele ter é. acesso. E a decoração também, né? Existe, parece um certo mau gosto estético ali, Uhum. assim,
não é uma coisa horrorosa, existe uma certa pretensão de ter uma decoração, de ser algo decorado, mas tem um mau gosto, um ruído de mau gosto ali que vai ficar sempre perturbando e que vai tornar aquele ambiente um ambiente não tão agradável assim. Aí você viu que eu não sei o nome, se era camas ou dos sofás, não sei. Canapés. Isso, eu nunca tinha ouvido essa expressão, mas cada um se importa com a cor, né? Eles meio É, que eles escolhem as cores, e aquele que não está se portando muito fica com a outra, não tem problema. Por isso que eu acho que é meio personalizado. Eu não sei se em outros quartos não tem outros tipos de problemas. e o canapé, eu tô até vendo aqui, ele é um sofá. Ele é uma espécie de um sofá, Parece. mas ele tem um certo conforto, mas assim, é óbvio, né? Uma cama seria muito mais confortável naquele contexto. Seria uma cama mais uma cadeira, né? Porque também não é toda hora que você quer passar a eternidade estirado na cama, né? O canapé, ele meio que atende as duas coisas, ele é confortável, mas ao mesmo tempo ele é durinho, mas você também não consegue. Aquela história, né? Entre o quente e o frio, o morno, Deus vomita o morno, né? Do Apocalipse. O canapé, ele é meio morno, porque ele nem é a cadeira dura, que às vezes você precisa, nem aquela cama mais macia. Ele é aquele meio termo. É. E que vai tornar a situação suportável, mas talvez justamente por isso insuportável no longo prazo, né? Porque ela vai só se esticando, esticando no tempo. A dor, o desconforto, ele vai em pequenas gotinhas. Vai cansando. Então eu acho que é bem importante olhar para esse cenário, né? O Miguel Sanches Neto aqui também, ele menciona. Pode. Ó, deu para ver que o pôr do sol aconteceu aí onde você mora. Tem aqui, já está escurecendo. O Miguel Santos Neto menciona também a lareira, né? A lareira é como símbolo desse inferno mais tradicional, mas ali totalmente inútil, né? Aquela lareira para quê? Já é quente, nem tem contato com o mundo exterior, provavelmente nem tem mundo exterior. E é isso, não tem mundo exterior. Ou seja, é ter que se voltar para si e enfrentar os próprios demônios. E aquela estátua é de bronze, não sei, que tem perto da lareira. Parece que sim. Eu fiquei o tempo todo achando que ele ia juntar aquele negócio para tentar matar uma delas ou as duas. Aí, no final, ele se aproxima daquilo. Eu pensei, agora que ele vai arrancar isso da parede e vai matar as mulheres com essa É. estátua. Uma coisa que não me agradou no final. Não História da faz sentido. faca. Eu achei. Ninguém tinha mencionado aquela faca antes. Surge aquela faca. Eu acho que assim. Então, se tivessem mencionado a faca antes, seria mais verossímil aparecer a faca depois. Porque eles meio que se preocupam na peça em falar o que tem ali. Só que, se também tivessem mencionado a faca antes, a peça adquiriria um outro tom. Porque aquela faca, todo mundo já ficaria imaginando que ela pode ser usada, e se for usada, qual vai ser a consequência. Uhum. Então, assim, eu até entendo ela não ter aparecido antes, mas acho que quando ela aparece, também acaba ficando inverossímil. Então, não sei, acho que talvez essa faca pudesse não existir ali. Talvez eles pegassem, se eles quisessem agredir uns aos outros, pegasse a estátua e tentasse tacar um no outro, né? Que era o que eu imaginava que ele ia fazer. E eu achava que era ele que ia fazer. É. Só que ela, sim, né? A gente sabe que a estátua está lá desde o início, só que a gente não fica igual com a faca com essa ideia, vão pegar e vão usar, né? Não necessariamente, pelo menos. A faca já seria uma indicação mais clara de que isso poderia acontecer. E seria meio óbvio, né? Por que eles iam colocar uma faca ali? Justamente para que fosse usado como uma arma contra alguém, né? Só que daí, talvez ele tenha pensado, não vou falar da faca para já não criar essa linha de raciocínio, que é a que a gente normalmente vai ter. É. E só que aí, por outro lado, prejudica, porque se você entrou ali, tudo foi apresentado, desde o mobiliário até tudo, cadê a faca, né?
Você, você conserta uma coisa, mas dá um furo na outra. Exato. Olha, nós estamos críticos teatrais do nível do detalhe já, hein? E é Gostei. interessante porque a gente não espera isso de um autor como ele, né? Que Não. não ia cuidar dos detalhes. Até porque o cenário é muito curto, né? Muito pequeno. Eu Então, acho que esse tipo de livro que tende a mais ao alegórico, de que é uma situação fechada, quanto menos coisa tiver e foi inventada, melhor fica. uhum. Eu acho que tende a funcionar mais. Por exemplo, eu estava até comentando com a minha mãe aqui, a gente assistiu, não sei se você assistiu a série do Eternauta, Não, que é não, baseada num quadrinho, uma série argentina. não. É aquelas coisas meio pós-apocalípticas, de repente, sei lá, cai uma neve, todo mundo que pega essa neve começa a morrer, ninguém entende o que aconteceu, energia acabou, tudo tá estranho. Enquanto a série segue nessa coisa assim, que ninguém sabe o que aconteceu, mas é obrigado a reagir, conviver a partir daquele novo cenário, é muito interessante, muito sugestiva. Mas a partir do momento que ela insere uma explicação, aí Hum, não perde a força. entendi. Eu acho que aqui também, como é uma coisa assim, já muito sugestiva, essa sala fechada, essas três pessoas eternamente, quanto menos coisas eles inserirem assim, mais forte fica a mensagem. Então, se não tivesse a faca, acho que ficaria mais forte. Se não tivesse esse acesso sobrenatural ao que está acontecendo com os corpos deles, acho que ficaria mais forte. Talvez até nas montagens teatrais, né, porque modifica-se muita coisa. Pode ter diretores que mudam esses pontos, né? É possível, né? Porque É, daí ele vai interpretar para o público diferente, né? é, Aí pode-se criar outros detalhes, né? Talvez. é. Vamos ver mais algum outro aspecto interessante. Os crimes cometidos também são um pouco mirabolantes, né? A É, história do bebê, jogar o bebê no lago com uma pedra, não sei. eu fiquei na dúvida, inclusive, ela estava tendo um bebê com o amante ou era com o marido? Eu acho que era com a amante. Era, né? É, E daí ela mata a criança, sei lá, achei meio maluco aquilo ali também. pois é, não, e o outra, a Inês, eu acho que ela seduziu a tal da Florence, e essa Florence era casada, e aí também levou o marido da Florence ao desespero e ele se matou. Acho que é essa a história. É, acho que sim. Uhum. Também acho meio extremo. É, Acho meio forçadinho. Mas então, ó, vamos pensar. Porque o Sartre, ele coloca esses personagens no inferno, né? O que é o pós-vida, mas assim, a gente sabe que ele provavelmente nem acreditava que existia pós-vida, ele estava querendo imaginar e sugerir coisas para a uhum. vida, né? O que você acha que seria a mensagem para a vida e até política, né? Porque ele tem muito dessa questão do intelectual engajado. Sinceramente, não sei. Hum. Não, Eu não consigo ver uma, como é que eu vou dizer, a, a função, digamos, da peça como moralizadora ou te dando algum insight, não sei. Eu achei ela, não que ela seja simples, ela não é, mas ela não tem, como é que a gente chama? Agora me fugiu a palavra. Ela não dá uma lição, ela não sei. Porque me incomodou muito o inferno, mas a gente está acostumada a ver tantos tipos de inferno que é, nenhum deles vai te dizer, nossa, isso é muito diferente. é. Então, Talvez essa ideia de que você se bastar, você ignorar o que pensam a respeito de você, o olhar das outras pessoas, se fiar só no seu próprio olhar sobre si mesmo, que talvez isso seja uma ilusão, né?
de que, em última instância, talvez você vai precisar levar em consideração e pensar sobre o que o outro pensa de você, assim. Você não se basta, é necessário a presença do outro e a influência que ele exerce. Talvez, mas daí você vai cair numa pessoa mais, como é que eu vou dizer? Uma pessoa mais fraca, não. Me fugiu a palavra. Uma pessoa mais impressionável, talvez, que precise uma confirmação do outro para ver valor em si mesmo, ver beleza. Talvez. Pode ser, isso seria uma possibilidade, mas acho que aí seria uma possibilidade menos forte, assim, digo. Sim, e mais comum, né? Eu acho que assim, talvez o que ele queira é uma postura não exatamente assim, né? Uma postura mais altiva, né? Uma pessoa que não só dependa do outro, mas que também leve, que não tenha a ilusão de que ela se basta. E eu acho uma Sim. coisa que é interessante, porque tem o Miguel Sanches Neto aqui, ele faz uma diferença bem interessante entre essa questão meio numerológica, que é a do 2 e do 3, porque são 3 pessoas. Porque quando você tem 2 pessoas, parece que existe uma possibilidade de parceria. Uhum. Então, já é uma forma, né, de sociabilidade, você ter um parceiro, uma parceira ou uma outra pessoa. Isso tende até a dar certo. Só que talvez o Sartre queira dizer aqui que isso também não é a realidade, não representa como o mundo funciona. No mundo sempre terá esse terceiro elemento que, que vem, né, e vamos dizer, forma um triângulo e que tensiona, né, forma esses ângulos agudos da figura geométrica, justamente porque cria essa instabilidade, essa divisão, essas pontas. Então, você tem você mesmo, que tem uma certa consolação, né, uma certa facilidade nessa convivência sozinha. Você tem a outra pessoa, uma segunda, que pode até ser benéfica, uma parceria, mas a terceira pessoa, né, essas outras, aí eu acho que entra o mundo em geral, né? Aí, muito mais do que a terceira pessoa. Aí começa a complicação. Aí começa a tensão, né? Na convivência, no diálogo, no que pensam de você. Eu achei bem interessante isso dele falar dos números, assim, que existe uma diferença se fossem 2 pessoas ou 3 pessoas. Eu acho que faz muito sentido. Faz bastante. Até porque a gente meio que separa elas dele, né? Porque você acaba cindindo, volta para o 2, né? Volta para. Forma-se a dupla ali e um fica sozinho. E aí, assim, o 1 com o 2, aí fica a instabilidade. O 1 sozinho talvez desse certo, o 2 sozinho talvez desse certo, mas o 1 com o 2 em contato ficam prejudicados, assim. Eu acho interessante essas análises meio numéricas, que são bem simbólicas, mas eu acho bem potentes. Eu achei interessante isso. A princípio, eu pensava que fossem 4 pessoas na sala. Não sei você. Não, eu não pensei. Não sei por que eu achei que eram 4, até porque eram 4 paredes, sei lá, que eram Não. 4 pessoas, mas aí 4 pessoas talvez fossem 2 casais. Sim. Aí você teria ou a harmonia entre os dois canais, ou então a mesma coisa. Ou uma guerra mesmo, né? Sim. Mas é isso, você já abre a possibilidade harmônica de novo, quando você tem 4, né? Sim. 3 é difícil a harmonia. Eu acho mais difícil. Uhum. Porque esse que fica perdido não tem apoio, né? É interessante. Ou ele vai ser o que vai destruir a relação, vai ser aquele que vai ficar acanhado, né? Eu acho muito fascinante essa coisa, porque assim, tem a história do tarô, né? Eu estudo um pouco dessas simbologias. E o 3, ele não é ruim, mas ele é sempre, digamos assim, o início de uma jornada
com as dificuldades que você tem em mente, assim, que ela vai ter. Então, existe aquele primeiro momento de gestação, e depois você pensa no futuro dessa gestação, e consegue entrar no cálculo desse futuro, as dificuldades, inclusive. Aí você volta para o 4 volta a uma estabilidade. Tende a ser, né, até por conta do quadrado e tal, o 4 volta a ter essa estabilidade, que pode ser boa ou também pode ser uma estagnação. Aí, a hora que você vai para o 5, aí o 5 ele sempre cria uma confusão muito grande. O 5 é sempre confusão, né, nessa simbologia do tarô. Justamente porque essa harmonia que existia, essa solidez, ela se quebra, existe um elemento novo e que desestabiliza os dois pares. Nossa. É bem interessante. Eu atento muito assim, essa história dos números, que eu acho bem interessante, e achei bacana que o Sartre meio que pensou nisso aqui, né? Assim. E o criado? O criado seria uma figura demoníaca? Seria outro ser humano que está cumprindo uma função ali? Um serviçal para sempre, eternamente? Mas ele dá ali no início umas palavras assim muito interessantes, né? Nossa, sempre que entra alguém assim, me pergunta a mesma coisa. Eu achei muito legal ele, do tipo assim, como se ele estivesse fazendo um estudo, né? Olha que interessante. Não é o primeiro que me diz isso. É. E outra figura, né, que o Miguel Sanches Neto aqui ressalta e que realmente é bem forte, quando o Garçom fala que nós estamos nus como minhocas. Ah, sim, achei interessante isso. Não é? Porque a É, minhoca realmente não tem cobertura nenhuma, não tem pelos, não tem escamas, e a pele não só é frágil, como é transparente, ou seja, você também vê por dentro. uhum, É uma nudez total, assim. verdade, achei bem legal essa parte. É a Deixa eu nudez ver do específico. fora e do dentro, né? Sim. Ai, nós estamos até filosofando bastante, Val. Acho que as estrelas desse livro já começaram a aumentar depois do nosso encontro. Nossa, mas eu desde o começo dele, eu comecei a achar ele interessante. Eu já É, até pensei, tem que levar as coisas desse cara. eu acho que é aquilo, a estrutura, a ideia, a simples ideia. Se esse livro não tivesse sido escrito, mas ele tivesse dado o argumento, 3 pessoas numa sala com tais características são obrigadas a conviver eternamente, não há saída, mas também não há mudanças. Tipo, aquilo não vai pegar fogo, não vai aparecer ninguém com uma estaca, né? Que é a ideia do inferno original. Só se ele tivesse dado esse argumento já seria forte o suficiente para você ficar pensando e é muito sugestivo, né, a ideia. Sim. Não, se você parar para pensar, você está num lugar, você está seguro, você não vai ficar doente, você não vai sentir fome, você não vai precisar dormir. Teoricamente é um inferno assim mais leve, né? É. Por um lado, ele é mais leve, porque Então, mas não é porque ele é absoluto, aí entra de novo a ideia do intervalo e da interrupção. sim. O que na vida a gente pensa que é o ruim da vida, a morte, essa interrupção, esse intervalo, talvez seja justamente o ponto que torna a vida vivível. Porque se Sim, fosse um absoluto, aí sim seria o inferno. é estranho isso, né? Porque você consegue ver dos dois lados, né? Porque não parece tão grave a pena, porém, por outro lado, ela é horrorosa. Eu O que achei, seria a falha da vida se torna o trunfo da vida. Isso que eu achei interessante. sim. E os existencialistas tinham isso, dessa história da vida bem vivida, né? Da vida vivida com autenticidade. Tinha toda uma ideia de como seria viver uma boa vida. Assim. Eu lembro um pouco disso do livro que eu li. Então, talvez exista eu vou pesquisar uma elaboração maior do que de como essa peça e essa ideia de vida que a peça traz se conecta com essa filosofia mais ampla do existencialismo. Por isso Porque que o vamos, livro cresce, né? é, É, e vamos porque pensar assim, tá? Se o livro está sugerindo, se o livro está sugerindo o que seria uma vida, uma valorização da vida, um retorno à vida, né? Para a gente parar de pensar na morte só e pensar na vida propriamente. Segundo essa lição do livro, digamos, será o que ele está querendo dizer que esses personagens
como que eles deveriam ter vivido? É uma pergunta que pode ser feita também, Sim. segundo essa ideia. Já que eles têm esse depois da morte, como que seria uma vida melhor diante dessa forma que é o afterlife? Acho que também fica a sugestão de que existe ainda uma moralidade, que esses crimes que eles cometeram não são indiferentes, né? Sim. Eu acho que Mas, talvez fosse melhor que eles não tivessem cometido mesmo. mas daí eles não estariam no inferno? Pois é, aí fica essa ideia, eles estariam no mesmo lugar ou Meu, não. pois é. Porque realmente acho que ficaria mais forte a peça se ela dissesse que sugerisse, pelo menos, que é igual. Tanto quem iria para o céu quanto quem iria para o inferno vai para aquele mesmo tipo de sala. Porque eu acho que isso, se for tudo igual mesmo, realçaria o que a vida vivida tem de impacto, porque daí vai variar de cada um a forma como você lida com aquele espaço. Porque ali você vai ficar em constante contato com a sua memória, né? Com o que passou. Então, se o que passou é uma coisa um pouco melhor, você tende a sofrer menos, né? Pois é. Mas aí o inferno ou o céu fica difícil da gente imaginar, né? É, eu gostaria que tivesse uma explicação melhor sobre se existe esse céu e como ele seria. Porque daí dá uma ideia de que ali é o inferno e que existe o céu, né? Sim, porque se existe o inferno, tem que ter um céu, né? É, O que ele, você faz com aqueles que foram bons na vida é, toda? ele não chega a sugerir que é tudo indistinto, que vai todo mundo para o mesmo lugar. Ele não traz essa ideia mesmo, não. E se assim, aqueles que vão para o céu vão cair em salas parecidas, talvez com mais conforto, não deixa de ser um inferno também, né? E como ele diz, né? O inferno são os outros. E É, isso vai valer para os dois, né? Para o inferno ou para o céu. é, é. O céu teria que ser alguém sozinho? Será que também seria céu? Mas coloca um monte de gente junto. É. É igual esse povo que às vezes fala, vamos, que vai, que prega, que vai para o céu. Eu fico pensando, gente, se o céu for conviver com essas pessoas, eu não quero ir. Imagina, conviver com essa gente o resto da eternidade. Não pode ser céu um negócio desse. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Ai, ai, mas foi legal, Val. Eu acho que esse livro eu já imaginava, assim, por mais que eu tenha vislumbrado um ou outro ponto inconsistente, que para discussão, assim, ele ia render muito, porque ele é muito sugestivo. Faz pensar, né? É, mas eu fiquei interessado, às vezes, ó, deixa eu olhar aqui, Sartre, o que que tem dele na Amazon, dessas peças. Eu vi que tem algumas dessas peças. Eu não cheguei a Ó, a anotar. náusea, vamos, assim, olhando só para ficção, né? Tem o muro, acho que o muro é um conto. Tem um livro que chama As Palavras. Ele sai às vezes pela Nova Fronteira. Deixa eu ver de peça mesmo. As Moscas, por exemplo. Tem, sim, tem cara que tem umas edições meio de sebo, que no sebo você encontra. Mas não assim, novo para vender, sabe? Tipo, Uhum. Eu Tartre acho que tem Verá. a náusea nova, tem, né? Tem A a edição. náusea tem. Mas a náusea eu acho que não é peça, né? Ou é? Não, não é. Que eu saiba, não é. Não. Novo de peça mesmo, parece que só tem esse da Entre Quatro Paredes. É isso mesmo. Sim, com mais fácil acesso. Mas igual eu te falei, eu acho que em sebo, tendo interesse, é bem fácil de encontrar. Eu fiquei com vontade de ler as outras. Eu também, porque é um escritor tão fundamental, tão citado o tempo todo por outros, né, com tanta influência, que é aquele tipo de leitura, assim, que às vezes, mesmo não gostando, acaba valendo a pena fazer, porque você compreende várias outras coisas, né? Vários outros escritores que estavam dialogando com ele, né?
E a gente tem pouco contato, né? Saiu da moda, é isso que eu queria dizer, saiu da moda, né? Ele Sim. já esteve, eu acho que teve um tempo, sei lá, se pegasse ali anos 70, 80, certamente a gente encontra todos esses livros do Sartre disponíveis numa livraria e vendendo. Sim. E aí saiu um pouquinho. Os franceses, em geral, eu sinto que saíram um pouquinho da moda aqui no Brasil, que eles já tiveram melhores momentos, assim. Ou até alguns escritores clássicos que você ouve falar, assim, de que, tipo, você lê, sei lá, o Drummond conversando com seus contemporâneos em cartas. Eles citam lá um monte de escritores franceses que na época eram famosos, que hoje você já não encontra os livros com tanta facilidade, não estão tão circulando assim. Sim. Teve uma mudança Nossa, de gosto. eu tenho muitos livros que já não tem mais como encontrar, né? Que já estão raros. É. Que, assim, hoje em dia eu estou mais cuidadosa em comprar livros que eu sinto que está ficando meio que aparecendo, Ai, dá uma porque realmente pressão isso, né? dá, porque daí você pensa, daqui a pouco eu não compro e vou me arrepender. E vivo acontecendo isso comigo. Porque tem hora que eu falo, gente, eu não vou comprar esse livro, tá caro, tem outras prioridades, mas assim, vou deixar, vou segurar mais um pouquinho. E de repente, só. De repente vai. Uhum. Esse é o drama do leitor no Brasil. Apesar de que eu acho que em todo lugar, viu? É engraçado, tem títulos de escritores até relevantes, igual agora na pós, eu tô fazendo uma disciplina sobre pós-modernidade, mas a professora é muito ligada à literatura dos Estados Unidos. Tem um Uhum. livro, um romance que ela cita lá, que parece muito interessante, sobre, acho que é o caso Rosenberg, daquele casal que teria sido acusado de ser espiões da União Soviética, e aí, naquela época do macartismo, e aí houve, e eles foram, acho que, para cadeira elétrica por conta disso, mas sempre pairou dúvida sobre se eles de fato eram espiões. E aí os filhos ficaram para trás, uma coisa muito triste. E aí tem um escritor que parece que é mais famoso nos Estados Unidos do que aqui, que chama Dr. Rowe. Dr. Rowe. É tipo Uhum. Doctor, mas com um O no final. E aí tem um livro que fala sobre essa história que ele recria, né, ficcionalmente, chama The Book of Daniel, o livro de Daniel. E assim, é um livro que a princípio segue até pela Penguin e tal. Você acredita que se você pesquisa hoje, mesmo na Amazon dos Estados Unidos, você não encontra ele novo para comprar? E é um livro assim meio consagrado lá. Então assim, até lá acontece desses livros desaparecerem um pouco. Sim, é como aquele livro O Tirante e o Branco, né? Pois Que é, Tina. corre. Então, esse aí eu sinto que eu preciso Eu investir antes que também. acabe de novo. Esse eu tô pensando em cobrar. Só não comprei agora porque já estava com outros em mente, né? E eu ainda comprei um Kindle, aí não Esse você deu. vai comprar só no Kindle ou você quer aquela edição zona? Não, eu quero a edição, né? É Eu linda. também. Você viu, acho que a Renata do Em Paradiso mostrou. Ai, Mostrou. ela é mais bonita do que eu imaginava. Sim, é um livro grande, né? Também. É. Ah, eu fiquei babando por ele. Não, Não ele é comprei. quase do tamanho da minha Divina Comédia da Atelier. Nossa, esse é gigante, né? Ó, vou pegar um livro do Dostoiévski, da editora Sim. 34. É Nossa, esse o tamanho. não, esse. Bom, eu não posso mais comprar a Divina Comédia, né? Eu já tenho duas edições. Eu tenho, assim, completa eu só tenho essa. Eu acho que eu tenho uma outra da Abril Cultural, que é só um inferno, uma coisa assim. Então, eu Mas tive que que eu comprar. guardo porque tem uma tradução muito interessante. Eu comprei essa daqui. Eu tenho aquela da 34, mas eu comprei essa daqui. É linda. Não sei se dá para ver. Levanta mais um pouquinho. Ah, que editora é? Essa aqui é da Garnier. Ah, da Mas, Garnier. mas que livro lindo. Ele tem muitas. Deixa eu ver. Não sei se vou conseguir te mostrar. Assim, ele tem muitas imagens. É Ah, deve muito ser do lindo. Gustavo Doré, né? Sempre é do É, Gustavo Doré. sempre é dele. Mas eu não sei, eu fiz uma pesquisa em que alguém recomendou esse aqui porque era um livro com uma tradução muito boa. Aí eu não resisti, né? Porque
Divina Comédia é um dos meus livros preferidos da vida. Ah, que bom. E é um livro lindo, nossa. Não, eu preciso ler. Ó, uns que eu, assim, é que eu tenho muito projeto, mas alguns que eu preciso meio que finalmente começar a me movimentar para ler. Divina Comédia, o Em Busca do Tempo Perdido Sim. e o outro que eu estava aqui na mente. Divina Comédia, Em Busca e o Grande Sertão Veredas. Esse eu comecei, mas o começo é assim, você pensa que está lendo outra língua. Aí eu não estava naquele momento, eu Val, desisti. esse eu torço para fazerem o audiobook. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento. Porque facilita muito a vida. Faz Sim. todo sentido. Porque o Sagarana e o Primeiras Histórias no audiobook, nossa, o livro. Aí você entende tudo que está acontecendo, ele faz todo sentido. Uhum. Porque ele é muito oral, né? Sim. Então aí ele cresce demais. Então imagino que um audiobook para fazer uma leitura acompanhada, né? Não só ouvindo, mas lendo e ouvindo, vai ser muito útil, pelo menos nesse primeiro momento de estranhamento. Sim. Porque eu desisti, eu achei, não é para hoje, tem que ser outra É, hora, porque com mais calma, porque é difícil. é. Você E está não lendo parece. Curiosidade, faz tempo que a gente não conversa, você está lendo Nove Histórias de Não, eu Severin? não Ainda tô. esse não tá. É que eu tive um problema. Eu descobri 2 livros sobre alimentação, né? Eu Ah, adoro isso. Comer para não morrer e Comer para não envelhecer. E eu simplesmente ah, não consegui largar. Eu já li o primeiro, já estou terminando o segundo. eu gosto desses livros de Que alimentação. Eu livro! tô até eu tô precisando de um livro assim que dá aquela vontade de mudar, sabe, a alimentação. Nossa, é maravilhoso. Eu tenho muito livro de alimentação vegana e estudo muito isso. Eu comprei esses livros e assim, Nossa, e são calhamaços, hein? deixa eu te mostrar o que eu estou lendo. Tô pesquisando aqui. Ó, Ai, esse e é aqui. bonito, né? E olha o tanto de Olha. marcação. É muito grandão, assim. Mas é. E o outro eu já terminei. O outro é um pouquinho mais fino. Mas esse aqui é muito bom. O primeiro acho que até é melhor. O primeiro é Mas melhor. esse Então você me sugere começar pelo primeiro. começa pelo primeiro, Ah, porque esse eu aqui. gosto desse livro, eu vou até Esse aqui vai salvar ele. referenciar muito o primeiro. Tanto que eu comprei primeiro esse, e daí eu larguei, comprei o outro e terminei o outro para começar a ler esse aqui. Ai, que legal. Eu tô precisando disso, porque eu tô muito relaxado. Hum. E sabe assim, eu tô com de 30, já tô quase com 34. Sim, lógico, tô novo e tal. Ah, Mas você sim. sente que você já não pode ir levando as coisas do jeito que tava, assim, de qualquer jeito, né? Mas eu, que sou cuidadosa com a alimentação, eu estou mudando um monte de coisa. Sabe o que é ele dizer assim para mim, assim, para dizer para você não ter problema com os rins, para você não ter problema com o coração, assim, e é tudo alimentação. É É. maravilhoso, maravilhoso. Eu, assim, eu estou apaixonada por esses livros. E então não estou lendo nada enquanto não terminar esse aqui, só parei para ler o do Sartre. E é aquele tipo que dá orientações mais gerais, assim, não é? Ele Uma é, receitinha de 200 gramas, aquela coisa muito fechada. não, por exemplo, assim, ele é todo baseado em pesquisas. Então, ele vai falando sempre das pesquisas e ele te dá, assim, por exemplo, se você fuma e você comer mais brócolis, isso vai ajudar o teu organismo a liberar. Ótimo, ou A, seja, óbvio, ele deve recomendar que se pare de fumar, mas caso não, atenua, né? atenua com isso, com aquilo. Quais são os alimentos interessantes para você consumir? Por exemplo, as castanhas, e é toda alimentação vegetal, né? As folhas verdes, tudo. Ele vai falando de tudo. Ele não chega a dar receita, mas ele vai te falando, por exemplo, se você tem medo de ter a osteoporose, consuma 2, 4 ameixas por dia. É assim, sabe? Ele dá o que você precisa se alimentar, o que cada alimento tem que vai te favorecer para determinadas doenças. Então, é muito, muito legal. E a forma como ele escreve é É gostosa de uma se ler. delícia, você não consegue largar. O primeiro parecia que eu estava lendo um romance.
É, eu Não, acredito. não conseguia largar. Esse aqui eu tô E ele não recomendando. é só vegetariano, não, ou é? Não, ele não fala, ele não tem essa sequência assim, você vai vegetariano ou não. O problema é que ele vai te dizendo todos os problemas das carnes, dos tipos de carnes, dos leites, dos ovos. Eu não vou comer ovo depois disso. Sério? Sério, eu até estava comendo ovo. Não costumo comer, eu não gosto muito. Mas de hoje em diante eu não como mais ovo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele é do anti-ovo, então, porque o ovo até andou se redimindo, né? Ele não é anti nada. Isso que é o legal Entendi. dele, sabe? É Ele que não tudo é. tem consequências, né? Ele estuda todas as alimentações, tudo. Então ele vai falar dos fast foods, das doenças nos Estados Unidos, porque ele é americano, né? Então ele não te diz para fazer isso ou não, mas ele vai te explicando o que que tem nas carnes, nos laticínios, nas pesquisas que foram feitas. Tem muita pesquisa com animais, né? Que eles testaram, e muitas pesquisas com grupos de pessoas, e grandes, que duraram anos. É muito. Entendi. Ai, não, eu vou comprar esse livro, vou colocar aqui na minha lista, em breve eu compro. Eles têm, eu acho que eles têm no, em e-book, dá para Esse você é bom baixar. para e-book, esse é um tipo de livro que para mim funciona em e-book, deixa eu E até você olhar. pode pegar a amostra e dar uma lida. Como ele é grosso, ele vai ter uma boa quantidade de informação ali que você já vai ter uma ideia. É, uma Uhum, boa. vale a pena. Ah, que bom. Não, gostei da dica. Esse eu não conhecia, esse livro, não, mas eu gosto desse de alimentação. Já li alguns e gostei bastante. Mas faz Ah, tempo. Preciso de ler um que me causa um impacto. Sabe um que eu li? É que vai muito contra isso que eu acredito, né, que ele ensina. Mas que na época funcionou para mim. Eu li um livro que se chama Gordura Sem Medo. eu lembro quando você estava lendo esse livro. É muito favorável àquela história do low carb. Então, assim, né? Ele é o contrário, ele vai achar que proteína e gordura é muito bom e tal. Só que realmente é muito bem feito o livro. Ele é muito explicado. A forma como ele conecta a questão da alimentação com políticas públicas, com a história, é muito estimulante. É, e assim, na época, isso me deu muito impacto de seguir essa dieta. E eu lembro que, nossa, eu emagreci tanto com essa dieta. E assim, eu nem seguia tão estritamente, mas o que eu seguia, que eu estava bem entusiasmado com o livro, foi uma época assim que eu perdi. Eu nunca estive tão magro. Eu sinto que hoje eu tô mais gordinho agora. Mas passaram-se tantos anos e mesmo assim parece que eu ainda me beneficio daquele momento. Parece que se eu não tivesse emagrecido naquele momento, talvez hoje eu estivesse verdadeiramente gordo. Uhum. Então foi muito impactante e por conta do estímulo que o livro representou. Sim, eu acho que esse aqui não deve ser bem a mesma linha, mas você vai Sim. gostar. Se você gostou daquele, acho que você É, vai gostar. hoje, assim, apesar de ainda comer coisas gordas e tal, eu teria um pouco de dificuldade em seguir a dieta low carb. Eu não sei, eu acho que É eu aquela preferi. cetogênica quando você fala na low carb, não? Não chega a ser acetogênica, mas que realmente, se você diminui drasticamente o consumo de carboidratos e prioriza proteínas e gorduras, inclusive as gorduras animais. Você, Ele tipo assim, pode fala, comer uma costela e tá tudo bem. ele no livro fala de algumas desse tipo de alimentação, inclusive essa cetogênica. Ele fala de jejum? Fala. Só que Ah, ele diz assim que o jejum, para que ele tenha um efeito completo, ele tem que ser de 24 horas. Só que hum, quando você faz um jejum de 24 horas, isso também traz alguns problemas para o corpo, porque é muito agressivo. uhum, Então, ele não defende, ele não fala mal de nada, né? Mas ele não defende tanto a. E eu gosto de fazer jejum, né? Inclusive de aham, 24 horas. Mas ele não é uma coisa que ele recomende, assim. sim. Porque tem essas É. que as pessoas fazem de 12 horas, ou você come só a partir de 1 hora, X tal. Ele diz que não vai ter um grande efeito. Para você ter um efeito maior, seria 24 horas mesmo. E daí você Entendi. pega, e você força muito o corpo, você incomoda, né, o corpo. É, Então, nem tão longe, nem tão perto, né? sim. E Ah, ele é mas muito de. gostei. Pode falar, Ele, Marcos.
Ele não te diz o que comer. Ele vai te mostrando o efeito de cada alimento no teu organismo, o que ele prejudica e qual é a alimentação correta que você quer para você ter uma longevidade melhor, uma saúde, não ter problemas. Nossa, ele pega até cabelo. Esse aqui que eu peguei por último agora, cabelo, coração, a pele, tudo. É muito, muito completo. Ai, que bacana. Não, eu vou procurar esse livro. Eu tô precisando fazer uma leitura desse tipo. Pegue uma amostra que você já vai ver como é que ele É, caminha. E é muito é. gostoso. No Ô, primeiro eu Val, li rápido. pode falar, desculpa. Não, Não, eu ia falar outra coisa, pode continuar. O primeiro não, eu você só disse leu. que eu li muito rápido porque é gostoso de ler. Aí é gostoso que você começa a aplicar, né? Então tem o fora do livro se torna interessante, né? Sim. Nossa, eu já mudei bastante coisa nesses últimos 2 meses. Cortei muita coisa. É, tem que ter a força de vontade também. Eu sou meio indisciplinado nesse campo da. Mas eu acho que ele mais substitui, ele dá opções, né? Que você acaba. Eu não estou tendo assim, vontade de comer doce, por exemplo. Porque eu como um damasco, eu como uma fruta seca doce, e você vai acostumando, o paladar vai mudando. É, A gente acha muito difícil no começo, mas depois vai embora. Nossa. é verdade. E, Val, eu queria até te começar com você, depois eu vou fazer um convite mais amplo. Agora a gente ainda vai ler A Morte e a Morte de Quincas Berro da Água, que é um livro bem bacana. Delicioso, já li. Uhum. Se você puder estar com a gente no encontro, será ótimo. Também vou tentar incentivar o pessoal a vir mais. Só que eu, mais do que isso, eu já vou começar e vou fazer até uma estratégia de comunicação e envolvimento do pessoal diferente, com antecedência, para nossa leitura do outro mês, de julho, que é o Fausto. Já estou prontinha com ele ali. Ai, que bom. Não, fico animado, porque eu vou até fazer um vídeo para vocês e para o público mais amplo do canal, porque assim, eu sinto que é uma leitura, caso as pessoas queiram mesmo participar, que precisa de mais antecedência para se preparar. Então, assim, não adianta no dia 1º de julho eu anunciar para quem tiver interesse, porque fica meio em cima, né? Já que a gente vai ler em um mês. Então, por mais que a gente esteja lendo o Jorge Amado, eu já vou começar uma certa campanha de relembrar o pessoal que em julho nós vamos ler o Fausto. E aí do Fausto eu tenho 2 também. Não, Edições, tem aquela vermelha que você comprou, né? E mostrou, eu comprei, e eu tenho a da... aquele outro que tem, são 2 volumes, né? Eu tenho duas edições e eu quero muito ler. Eu também. Eu tô com um livro aqui, chama... Bem interessante. Eu acho até que para ter um pouco mais de conteúdo nesse vídeo de chamando, eu quero ler esses textos e falar um pouco sobre eles e fazer o convite. É um livro que eu descobri, chama Os Mitos Literários do Ocidente. Sai pela Companhia das Letras. O Olhar de Orfeu. O Olhar de Orfeu. E aqui tem todo... ele fala assim, são vários escritores e vários temas recorrentes da literatura. As vocações de Orfeu, essa ideia do Orfeu, o Graal, o mito de salvação, todos os trabalhos sobre o Graal, Romeu e Julieta ou o amor fora da lei, Dom Quixote ou o combate em torno de um mito, então sobre essas figuras quixotescas. Aí tem o capítulo 6, tem mais ou menos aqui umas 40 páginas, os avatares de Fausto, que é só falando desse pacto fáustico. E aí ele prossegue sobre o Dom Juan e Casanova, que é essa ideia do sedutor. E também tem, isso eu achei interessante, que é menos óbvio, mas bem interessante, a viagem à Itália. Porque essa história de viajar para a Itália e conhecer a antiguidade, isso já movimentou muitas obras. Inclusive aquele Viagem à Itália do Goethe é bem famoso nesse sentido, mas existem outras obras. Então ele vai pegar esses grandes temas literários, entre eles o Fausto. Então minha ideia é fazer a leitura disso aqui, e aí comentar no vídeo e ao mesmo tempo fazer esse convite antecipado. E tem na Amazon esse livro? Deixa eu ver. O Olhar de Orfeu. Eu vou comprar, devo ler também. Olha, eu já deixo o link aqui. Comigo eu não brinco em link. Olha, Val, tem sim.
Ele tá, pelo que eu tô vendo aqui, peraí um pouquinho que eu tô abrindo. Nossa, eu andei comprando tanta coisa. Eu também. É uma desgraça, né? A gente disse que não vai comprar, mas compra. E as coisas que eu gosto geralmente não tá em promoção. Esse é o problema, né? Meu Deus. Eu comprei aquele livro do Stefan Zweig, aquele alguma coisa do mundo lá, porque eu já li. Autobiografia, O Mundo de Ontem. Isso. Isso Eu já tem um vídeo li. no canal, eu já li, é muito bom. Eu li esse livro no Kindle e eu queria ter o físico, porque eu li o da Maria Leopoldina, não, daquela Maria outra que Antonieta. Antonieta, também gostei muito. E daí eu pensei, eu vou comprar a edição, eu já li, mas eu preciso ter. Ó, deixei o link aqui no chat. Nos Legal. terceiros vendedores, ele tá... pelo menos para mim, tem uma edição por R$17, com frete de R$7. Então, por menos de Não, tá valendo a 30. pena. Até que tá acessível. Ele não está disponível pela própria Amazon, mas nos terceiros vendedores tem umas opções boas. É um livro que poucas pessoas falam, mas parece bem interessante. E ele fala de outras coisas também, né? Então. Eu gosto Legal. desses grandes temas literários. Agora, também no mestrado, eu estou partindo mais para literatura comparada, e essa história de literatura comparada tem bem essa história desses grandes temas, né? Mas é isso. Val, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu gosto muito. Espero que possa vir nas próximas vezes. Quando, lógico, não se apresse, mas quando tiver a oportunidade de ler o Nove Histórias do Salinger, é um ótimo livro. Os áudios ficam ali disponíveis o tempo todo, assim como dos outros livros de contos, né? Você baixando o app, você consegue ver eles mais estruturadinhos, tem um acesso melhor. O app do Apoia-se. Então, é legal ir acompanhando. No caso do Nove Histórias, tem também as aulas do Caetano Galindo. São muito boas, eu estou acompanhando e usando elas justamente para usar nos áudios. Só que você tem que ter uma paciência maior, porque elas têm, para cada conto, quase 4 horas. Meu Deus, não. Só que é assim, ele praticamente comenta frase por frase. É um tipo de leitura muito gostosa de se fazer, muito diferente, mas muito gostosa, porque ele vai frase por frase. Eu estava olhando ali vocês comentando, né? Todo mundo está achando muito bom. Eu faço um resumo do que ele diz, mas assim, é insubstituível o que ele diz. É interessante fazer o resumo, mas é insubstituível, porque para fazer o que ele faz, eu teria que ir frase por frase também, sabe? Não tem outra alternativa. Sim. Não, mas eu ainda vou comprar ele, pode deixar. Mas é bacana, é um escritor que me surpreendeu, assim. Eu nunca li nada dele também. Não, é o meu primeiro também, eu nem li O Apanhador, comprei agora, quero ler mais para frente, mas está sendo o primeiro contato muito bom. A Dina que indicou, ela foi uma boa dica dela. Com certeza. Mas tá bom, muito obrigado, boa semana, bom mês de junho aí para nós, e vamos nos falando. Então, tá. Tudo de bom, bom friozinho aí. Aqui tá começando a ficar muito gelado. Imagina, não, é Santa Catarina que você mora, né? Deu neve, né, em São Joaquim, Urupema, aqui então deu nem geada ainda, mas a temperatura tá caindo muito. Vixe, não, aí pode nevar, né? Aqui onde eu tô não tem esse risco não, mas e tá frio, imagina aí que pode nevar. Aqui vai. Então tá bom, um abraço, tudo de bom. Outro. Tchau, tchau.